Um salve família, sou o camarada Janderson, militante comunista, organizado na UJC e funkeiro, sou MC. Eu vou ler aqui nesse vídeo um texto que eu escrevi chamado A Insistência no Revolucionarismo Sem Cunho Partidário. A gente tem que retomar o hábito do debate teórico, mesmo correndo o risco de estarmos errados, para que a gente busque resolver, destrinchar, provocar de fato as pessoas com esses debates, a ponto da gente chegar a conclusões, a ponto da gente superar problemas, a ponto da gente superar limites. Foi assim, discutindo cientificamente, indo na raiz dos problemas, que os revolucionários e revolucionárias do século XX conseguiram seus triunfos. Sem mais delongas, o texto tem introdução e na própria introdução vocês vão entender qual é a proposta na sua completude. A Insistência no Revolucionarismo Sem Cunho Partidário, camarada Janderson, maio de 2023. Na minha curta trajetória como militante, pude perceber que uma velha dúvida continua viva nos debates entre pessoas de esquerda, principalmente entre aquelas que se aproximaram das lutas sociais recentemente. É preciso necessariamente estar em um partido comunista para me considerar comunista e revolucionário ou revolucionária? Essa dúvida provoca uma outra cuja resposta é central para refletir sobre a primeira. Nós precisaremos de um partido para organizar o processo revolucionário? Há quem se coloque como marxista e responda negativamente às duas perguntas, acreditando que outros instrumentos de luta e organização terão um papel mais decisivo do que os partidos num processo revolucionário no Brasil. Acredito que sim, os partidos comunistas que existem hoje, cedo ou tarde, terão um papel central na luta de classes e para melhor dirigir o processo revolucionário, é melhor que os trabalhadores e trabalhadoras os procurem. A questão do partido enquanto principal instrumento já foi debatida por respeitáveis revolucionários e revolucionárias no decorrer da história. É correto dizer que o debate sobre organização é um dilema universal da classe trabalhadora. É importante revisitar alguns clássicos, assim como atualizar essa discussão com base nos acontecimentos e situações contemporâneas. Um dos motivos que me faz elaborar esse escrito é o interesse em abrir o debate com os apartidaristas, com os não-leninistas e com as outras correntes que subestimam a importância dos partidos comunistas, pois, quando eles se referem aos partidos, o fazem com desprezo, citam os partidos nominalmente e às vezes gozam de grande visibilidade na internet. Isso influencia no debate público. É necessário um contraponto. Nas reflexões deste texto, busco demonstrar que defender a continuidade da luta revolucionária à margem dos partidos vai na contramão do posicionamento de Marx, Engels e alguns de seus seguidores mais destacados, sem deixar de considerar a contribuição e o papel organizador que as ações espontâneas cumprem no curso da luta de classe. Analisarei a situação de alguns movimentos que optaram por não se partidarizar em algum momento de sua história, mas logo depois se viram na tarefa de aderir a um partido devido à dinâmica da conjuntura. Também analisarei alguns posicionamentos apartidaristas, seus limites e suas contradições. Bom, passamos da introdução, vamos para a primeira parte do texto, os comunistas e o partido. A perspectiva de Marx e Engels sobre organização pode ser identificada nos escritos que a dupla elaborou para as organizações operárias das quais fizeram parte, especialmente a AIT, a Primeira Internacional, e a Liga dos Comunistas. Através de textos de Marx e Engels, da biografia de José Paulo Neto sobre o Karl Marx e vasculhando os documentos institucionais de algumas organizações, foi possível encontrar diversas evidências que comprovam o partidarismo de Marx e Engels. O marxismo já nasce partidarista. Pela Liga, a dupla não só elaborou o manifesto, como também foi decisiva na aprovação do Estatuto em 1847, e assim como das reedições. No primeiro congresso, Marx não pôde ir, mas Engels se fez presente levando consigo os acúmulos que obtiveram juntos. Embora o nome oficial da organização tenha sido Liga, Marx, Engels e militantes da época já se referiam a ela como um dos vários partidos operários da Europa. As primeiras versões dos estatutos já estabeleciam a dinâmica de funcionamento tipicamente partidária com congresso, comitê central e política de finanças. Criteriosos que eram, se Marx e Engels aspirassem a algum tipo de horizontalismo, provavelmente nem teriam participado de tal organização. Em 1860, em uma carta ao Sr. Vogt, Marx recordou que só entraria para a Liga após aprovarem as contribuições teóricas elaboradas juntamente com seu amigo Engels. Na biografia do José Paulo Neto você consegue encontrar essa citação, pelo menos a parte onde ele afirma que só entrou para a Liga depois da aprovação dos documentos.
O segundo congresso da Liga foi em dezembro de 1847. Naquelas sessões, Engels era secretário e Marx já estava presente. Marx defendeu a teoria, abre aspas para Engels, em longos debates. Toda a contradição e dúvida foram finalmente resolvidas, os novos princípios foram aprovados por unanimidade e Marx e eu fomos encarregados de elaborar o manifesto. Quem escreveu isso foi Engels em 1885, em seu escrito chamado Para a História da Liga dos Comunistas. A dupla teve intensa participação nos debates. No artigo 2º, alguns pontos chamam a atenção pela sua rigidez, como informar a Liga qualquer envolvimento com outras organizações paralelas, obediência às resoluções, silêncio sobre os assuntos particulares da Liga, dentre outras regras que tinham lá naquele artigo 2. O final do artigo coloca que quem não preencher essas condições será excluído. Essa edição, inclusive, traduzida pelo Edmilson Costa, secretário-geral do PCB, tem uma nota que reafirma que Marx e Engels tiveram grande contribuição na elaboração dos estatutos. Bom, esse é o tipo de regra que na prática leva quase sempre um esquerdista a reclamar de autoritarismo. Eu continuo no texto, né? Fica claro que as regras rígidas no que diz respeito à disciplina do militante estavam em sintonia com o posicionamento de Marx e Engels. Foi através de debates e votações que essas regras foram estabelecidas. Debates e votações, isso significa muito para a gente considerar a questão central desse texto, que é a contribuição de Marx e Engels nos debates sobre a organização na Liga dos Comunistas e na AIT. Nesses debates e votações, Marx e Engels se colocaram a favor das tendências centralistas. O fato de eles terem sido decisivos na aprovação e na elaboração dos estatutos revela o esforço organizativo da dupla e seu senso centralista diante da desorganização da classe trabalhadora na época, algo que poucos lembram. Em 1850, numa reedição do primeiro estatuto, foi definida pela Liga a tarefa de agir como um partido representante de todo o movimento operário, buscando organizar as forças revolucionárias dentro do partido. A passagem abaixo revela que nessa reedição de 1850, a Liga instituiu um caráter unificador das várias lutas revolucionárias do movimento operário. Abre aspas para essa reedição, redigida por Marx, da Liga dos Comunistas em 1850. Nos vários estágios através dos quais a luta do proletariado tem de passar, a Liga representará em todos os momentos o interesse do movimento como um todo, da mesma forma que procurará, em todos os momentos, unir e organizar todas as forças revolucionárias do movimento proletário dentro de si. Enquanto a Revolução Proletária não atingir seu objetivo final, a Liga permanecerá secreta e indissolúvel, fecha aspas, Karl Marx, 1850. Ao bradar sobre revolução, com certo ar de fidelidade aos princípios do socialismo científico, me parece que os marxistas apartidaristas não consideram o papel desses mesmos Marx e Engels enquanto militantes e organizadores de um partido. Por isso, em seu cotidiano militante, os apartidaristas atribuem muito valor às realizações pontuais, escolhendo a dedo as tarefas mais performáticas para participar, mas dão pouco valor à necessidade de se partidarizar e de organizar com continuidade suas atuações. Fica muito mais fácil e confortável reivindicar Marx e Engels, excluindo o seu lado organizador partidarista e as tarefas de organização que os mesmos já defendiam na Liga. Em meio a tantas obras brilhantes, os estatutos e o papel da dupla na elaboração e na defesa das suas teses costumam passar despercebido. Mas os relatos bibliográficos e o conjunto dos documentos partidários da Liga e da AIT, elaborados e defendidos por Marx e Engels, constituem o embrião da teoria da organização do socialismo científico. Esse embrião já traz consigo a necessidade do partido. Vasculhando cartas de Karl Marx, encontrei um balanço que o alemão fez sobre o enfraquecimento da Liga dos Comunistas após um período de dispersão. Marx avaliava que a tarefa era reestruturar a Liga e se preparar para dirigir as lutas da classe operária, evitando ser engolidos pelo curso dos acontecimentos. Abre aspas para o Karl Marx numa carta que ele enviou à direção da Liga dos Comunistas. A sólida organização inicial da Liga enfraqueceu significativamente. Uma grande parte dos membros que participou diretamente do movimento revolucionário acreditou que passara o tempo das sociedades secretas e que bastava a ação pública. Alguns círculos e comunidades deixaram afrouxar
e adormecer pouco a pouco suas ligações com a direção central. Veja o senso centralista do Marx. Continuando. Tende-se por fim a esse estado de coisa. Tende-se estabelecer a autonomia dos operários. A direção compreendeu esta necessidade e, por isso, logo no inverno de 1848 para 1849, enviou à Alemanha um emissário para a reorganização da Liga. Isso foi Marx em 1850. Fecha aspas. Marx defendeu, continuando Janderson, Marx defendeu que era preciso pôr fim a esse estado de coisa, estabelecer a autonomia dos operários. Ele não defendeu a construção de organizações à margem do partido na oportunidade que teve de solucionar questões de organização. Apesar de ter que trabalhar com poucos dirigentes em dado momento da história de seu partido, Marx não o considerava definitivamente incapaz só porque sua militância passava por uma crise organizativa. Pelo contrário, Marx defendia que a Liga se reativasse como um partido independente do proletariado para travar uma disputa aberta com os demais partidos. O posicionamento da dupla sobre a organização e a tomada do poder político era tão instigante que provocou intensos debates com os anarquistas durante o Congresso da Primeira Internacional. Essas divergências marcaram o Congresso de Basileia em 1869, a Conferência de Londres em 1871 e o Congresso de Haia em 1872. As sessões ocorreram, repare, em plena turbulência revolucionária da Comuna de Paris, que foi entre 1870 e 1871. O principal líder dos anarquistas era o russo Mikhail Bakunin. Em contraposição aos marxistas, durante os congressos e eventos da AIT, Bakunin defendia o federalismo e a ação direta. No quadro desses embates, cabe recordar o mais importante deles, o Congresso de Haia. Marx era membro do Conselho Geral da Internacional e esboçou os estatutos para que fosse apreciado e votado numa conferência. Enquanto tarefa para o proletariado de cada país, o artigo 7º determinava a necessidade de unificação do proletariado em partido político. No Congresso, Marx defendeu exaustivamente essas teses. O artigo foi aprovado com 32 votos contra 6 da oposição e 12 abstenções, sob acalorados debates. O evento culminou na expulsão do líder anarquista Mikhail Bakunin dos quadros da Internacional por 25 votos a favor de sua expulsão, 6 votos contra, além de 7 abstenções. E outro líder anarquista, Guilherme, acho que é assim que se pronuncia, foi expulso também com 26 votos a favor, 9 contra e 8 abstenções. O histórico trecho foi acrescentado no Estatuto em setembro de 1872. O artigo da Internacional diz o seguinte no artigo 7º, depois de muita luta dos marxistas contra os anarquistas. Abre aspas. Em sua luta contra o poder reunido das classes possuidoras, o proletariado só pode se apresentar como classe quando constitui a si mesmo num partido político particular, o qual se confronta com todos os partidos anteriores formados pelas classes possuidoras. Essa unificação do proletariado em partido político é indispensável para assegurar o triunfo da Revolução Social e seu fim último, a abolição das classes. Internacional Comunista, 1872, fecha aspas. Continuando, Janderson. A constituição do artigo 7º, cujos ensaios se deram em diferentes eventos anteriores à aprovação, que fique claro, é resultado concreto da vitória do marxismo contra o bakunismo já naquele momento histórico. É parte daquilo que constitui o socialismo científico, esses embates. Nesse sentido, fica claro que a atitude coerente de alguém que se proclama marxista é priorizar a adesão a um partido que almeja a tomada do poder político pelo proletariado, um partido comunista. Exceto a pessoa ou organização que aspire ao bakunismo, somente algum improviso revisionista sobre a teoria marxista chegaria a uma conclusão negativa quanto à prioridade de aderir a um partido. Os debates contra os anarquistas giram em torno da questão do papel do Estado e do partido no processo revolucionário. Desde o primeiro evento, era presente a disputa entre federalismo organizativo versus partidarismo, ação direta versus conquista do poder político. Ao longo dos seus mais de 20 anos de luta e produção teórica, Marx e Engels já deviam estar familiarizados com debates contra aqueles que lhes atribuíam a pecha de centralistas, burocráticos, autoritários.
Não foi à toa que em 1873, na mesma época dos embates congressuais com os anarquistas, um aninho depois, Engels publicou seu texto sobre a autoridade. Jodhin, militante comunista dos Estados Unidos, em Multidões e Partidos, no capítulo Mais que Muitos, diz que tais críticas sobre autoritários, centralistas, burocráticos, abre aspas, são apresentadas como se fossem sacadas novas, decorrente de experiências recentes. Não são. Elas já estavam presentes logo nos primeiros anos do movimento político da classe trabalhadora. Fecha aspas para Jodhin, 2022. Se observarmos seus escritos sobre questões organizativas, constatamos que Marx e Engels defenderam um partido que aspirasse pela unificação das lutas operárias, obviamente saudando, respeitando e apreciando as outras formas organizativas diversas que a classe trabalhadora mundial desenvolvia. Mesmo reconhecendo os avanços que essas experiências traziam à classe, a dupla não deixava de defender suas teses nos momentos oportunos. Foi esse legado que ficou de aprendizado para Lenin. Ainda tendo que lidar com correntes apartidaristas no movimento operário, Lenin escreveu um texto cujo título inspirou o deste artigo, O Partido Socialista e o Revolucionarismo sem cunho partidário, de 1905. O líder bolchevique notou que com a ascensão do movimento operário na Rússia, foram criadas diversas organizações à margem dos partidos, e se propôs a responder aos defensores da continuidade de tal tendência. No texto, Lenin não hesitou em reconhecer que era natural e bem-vinda a existência de organizações diversas no movimento operário durante a Revolução de 1905. Mas, assim como Marx e Engels em outro período histórico, Lenin não deixou de defender a unificação e centralização dessas lutas como a melhor solução. Abre aspas para o Lenin no Partido Socialista e o Revolucionarismo sem cunho partidário. A ideia de posição independente na luta dos partidos não pode deixar de pelo menos alcançar em tais condições determinadas vitórias passageiras. A independência em relação aos partidos não pode, pelo menos, deixar de passar a ser uma palavra de ordem da moda, pois a moda se agarra impotente a reboque dos acontecimentos. E uma organização sem cunho partidário aparece precisamente como o fenômeno mais comum da superfície política, democratismo à margem dos partidos, movimento grevista à margem dos partidos, revolucionarismo à margem dos partidos. Continuando Lenin, a luta entre os partidos é a expressão mais perfeita, completa e acabada da luta política entre as classes. A falta de cunho político significa indiferença diante da luta dos partidos, mas essa indiferença não equivale à neutralidade, à omissão na luta, pois na luta de classe não pode haver neutros. A oposição negativa diante dos partidos é uma ideia burguesa. O espírito de partido é uma ideia socialista. Lenin, 1905. Fecha aspas. Com forte influência do marxismo-leninismo ao longo do século XX, a chamada forma partido foi amplamente utilizada e garantiu lutas vitoriosas aos povos oprimidos de África, América, Ásia e Europa. É possível avaliar com rigor e com aprofundamento o motivo de tais organizações terem tido também seus momentos de degeneração. Mas até então temos registrado na história do movimento proletário mundial que foi aspirando a ser um instrumento dirigente, e não com horizontalismos, que um número considerável de experiências garantiram conquistas duradouras para a humanidade. Até mesmo frentes e movimentos de libertação anticolonial, que não começaram através da forma partido, após certo estágio de desenvolvimento revolucionário, passou a se tornar um partido, como foi o caso de Moçambique e Cuba, que abordarei mais adiante. Vai ser bem interessante, viu? Em se tratando do Brasil, uma série de formas e instrumentos de luta foram responsáveis pelas conquistas históricas dos trabalhadores. Desde os primeiros empreendimentos coloniais e escravistas até os dias de hoje, com criatividade e combatividade, o nosso povo resistiu às humilhações das classes dominantes. Foram guerras abertas, formação de quilombos e aldeias, movimentos grevistas independentes, luta armada, movimentos de bairro, movimentos por reformas, coletivos independentes, sindicalismo organizado, ocupações de espaços públicos e privados, dentre outras formas de luta. Todas elas cumpriram e cumprem até hoje algum papel na luta de classe, até mesmo no plano da inspiração. Podemos destacar, por exemplo, a resistência no Quilombo dos Palmares, revolta de Carrancas, revolta dos Malês, a greve geral de 1917, fortemente influenciada pelos anarquistas, dentre outros feitos. Hoje,
o principal instrumento através do qual os trabalhadores conseguem abarcar as várias lutas econômicas e políticas, influir na política e na luta de classe com maior profissionalização e centralidade, é o partido, não necessariamente Partido Comunista, ou algumas outras organizações, como sindicatos, ocupações, coletivos, ONG e associações locais que, em algum momento da luta, essas segundas, terão de recorrer aos partidos, seja para cobrar ou se aliar. Esse quadro expressa a dominação política da República Burguesa por excelência. Me refiro a esse quadro de dificuldades onde a gente se vê obrigado a ter que formar partido. Ele expressa o próprio quadro de dominação da República Burguesa por excelência. Alguns poucos exemplos contemporâneos gozam de uma completa autonomia política com relação aos partidos. Poucas ocupações urbanas, rurais, casas de acolhimento, tribos indígenas e quilombos. Mas quanto mais a luta de classe se desenvolve e simplifica seus antagonismos, quanto mais esse grupo caminha no sentido da conquista do poder e da influência política, mais perto ele estará de depender da dinâmica partidária. Por outro lado, quanto mais propositalmente autonomista e restrito geográfica e politicamente ele for, mais restritas serão suas pautas e mais dificuldade terão para avançar na luta política. A Constituição da Primeira República Burguesa no Brasil no final do século XIX reconfigurou o sistema político. Esse processo correspondia às mudanças na própria organização social do trabalho, às próprias transformações nas relações sociais de produção. A burguesia que atuava no Brasil se via na missão de industrializar o país e proletarizar a mão de obra. Essa burguesia já contava com suas facções: o Partido Republicano Federal, o Partido Republicano Conservador, Partido Republicano Liberal, eram as principais facções burguesas. Ser um político de um partido burguês implicava, mesmo na República, ser um homem da burguesia, de família e trajetórias respeitadas. Num primeiro momento dessa Primeira República não existia um partido popular e independente, com mulheres e trabalhadores. A política partidária era restrita às classes dominantes, aos homens adultos e à intelectualidade burguesa. A República Burguesa moderna, em vários lugares do mundo, foi progressista frente às forças monarquistas, mas reacionária frente aos interesses dos trabalhadores pobres e dos socialistas. No quadro da Primeira República, foi na medida em que os trabalhadores avançaram em seus princípios organizativos e lutaram pela criação e legalização de um partido que a luta anticapitalista passou a ser de fato mais ameaçadora. O Brasil não teve qualquer partido comunista com alguma significância antes da segunda metade do século XX. Iniciativas anarquistas promoveram experiências ricas durante a Greve Geral de 1917, mas não resultaram em um partido propriamente anarquista. O protagonismo desse movimento esgotou-se com o passar do tempo. A partir de 1922 e mais intensamente a partir dos anos 30, a principal referência popular de luta política no Brasil passou a ser o PCB, o primeiro partido operário do Brasil. Em outros países do mundo, orientados pela Internacional, partidos comunistas desempenharam um papel protagonista nas lutas de seus países. A Revolução Russa, a literatura revolucionária e seus desdobramentos inspiraram trabalhadores de vários cantos do mundo a se organizarem nesse tipo de estrutura profissional e classista, tendo como modelo mais conhecido o Partido Bolchevique. Antes da unificação do Partido Bolchevique lá na Rússia, José Martí havia criado na América Latina o Partido Revolucionário Cubano, PRC, organização que liderou o levante pela independência da ilha em 1892. O partido atuou durante apenas 6 anos e foi dissolvido em 1898 pelo primeiro presidente da República, Tomás Estrada Palma, após avaliar que a organização havia cumprido seu papel. Passados 52 anos, Fidel Castro organizou o movimento 26 de julho, que resultou na conhecida Revolução Cubana. Em 1965, após a vitoriosa e heróica Revolução, o movimento se desdobrou no Partido Comunista Cubano, um partido marxista-leninista que se comprometeu a continuar o legado de José Martí e os ensinamentos de Lenin. Fidel Castro fez o seguinte balanço no discurso Movimento 26 de Julho, que está disponível nesse livro aqui, Fidel e a Revolução, de Judith Elaine dos Santos e Edgar George Collin. Está nas referências do texto, na íntegra, vocês vão poder conferir. Abre aspas para Fidel Castro. Da união de todos os revolucionários nasceu esse partido. Veja, da união de todos os revolucionários nasceu esse partido. União essa que se forjou do desinteresse e na renúncia mais exemplar, como símbolo de que uma nova era surgia em nossa pátria. Assim, de uma maneira admirável,
começamos a percorrer um novo caminho sem caudilhos, sem personalismos, sem facções, em um país onde historicamente a divisão e o conflito de personalidades foram as causas de grandes derrotas políticas. Como o Partido Revolucionário Cubano da Independência, hoje, nosso partido, o PC cubano, dirige a revolução. Militar nele não é fonte de privilégios, mas de sacrifício e de consagração total à causa revolucionária. Por isso, continua Fidel, nele ingressam os melhores filhos da classe trabalhadora e do povo, velando sempre pela qualidade e não pela quantidade. Sua ideologia é a da classe trabalhadora, o marxismo-leninismo. Se nos tempos incertos de 26 de julho e nos primeiros anos da Revolução os homens desempenharam individualmente um papel decisivo, esse papel hoje é desempenhado pelo partido. Os homens morrem, o partido é imortal. Continua Fidel Castro. Consolidá-lo, elevar sua autoridade, sua disciplina, aperfeiçoar seus métodos de direção, seu caráter democrático e elevar o nível cultural e político de seus quadros é dever inegável de todos os revolucionários. Junto ao partido, continua Fidel Castro, sua organização juvenil e as organizações de massa constituem a gigantesca força política e social que leva adiante a obra que iniciamos em 26 de julho. Fidel Castro não tirou da própria cachola esse senso centralista unificador, essa comemoração à unificação em partido. Ele sabe que é um avanço do ponto de vista marxista. Continuando aqui meu texto, onde eu desenvolvo melhor isso que eu acabei de falar. A decisão dos revolucionários cubanos de refundar um partido após uma vitória sobre o imperialismo, assim como a curta data de validade do movimento 26 de julho, são centrais para essa reflexão. Fidel e seus compatriotas buscaram acabar com as divisões, os personalismos e as facções para assim dirigir a revolução. Fidel buscava resolver um problema que já havia sido explorado por outros comunistas. Aprendeu com esses antecessores e aplicou o conhecimento científico na prática. Cabe refletir o seguinte: considerando as agressões que Cuba já sofre por parte dos imperialistas, sobreviveria até hoje a revolução caso não existisse um partido forte, centralizador e marxista-leninista? Se com um partido forte a ilha já sofre bastante, acredito que nas mãos dos apartidaristas, dos revolucionários sem partido, hoje Cuba seria apenas mais uma praia dos Estados Unidos, tá ligado? Depois de Marx, Engels e Lenin, Astrogildo Pereira, Fidel Castro, Samora Machel, Amílcar Cabral, Panteras Negras e muitos outros revolucionários seguiram a ideia de um partido dirigente da revolução. Rosa Luxemburgo, frequentemente usada para defender a não partidarização, apesar de ser crítica com relação à ideia de um partido especificamente de vanguarda, era uma militante de um partido e não se situava à margem dos partidos para tecer suas críticas às organizações. Analisemos agora 3 experiências africanas interessantes para pensar o ponto central da exposição. O ponto central da exposição é quando os revolucionários percebem o limite das formas não partidárias. Tais experiências nos ensinam o quanto a forma partido, especialmente a de vanguarda, aparece como a melhor solução para uma classe trabalhadora que travou sua revolução através de uma frente ou de um movimento, confirmando a colocação de Lenin sobre a disputa partidária ser sinônimo de um alto grau de desenvolvimento da luta de classe. No panfleto Fazer Viver a Linha do Partido em Cada Trabalhador, de 1979, Samora Machel, revolucionário líder do processo de libertação anticolonial de Moçambique, diz que deve o avanço revolucionário à unificação do Partido Frelimo. Partido Frelimo, tá? Fre é de frente, Frente de Libertação de Moçambique e tal, mas eles tratavam como um partido, assim como Marx e Engels tratavam a Liga, né? Samora Machel diz que deve o avanço revolucionário à unificação do Partido Frelimo, que até então era uma frente com diferentes tendências e sem características internas de partido, sem centralismo democrático. Abre aspas para Samora Machel. Podemos dizer com toda a firmeza que avançamos, que criamos bases sólidas em Moçambique para avançarmos mais e mais na construção do socialismo. Por que avançamos? Primeiro, porque fomos capazes de organizar nossa força dirigente, o Partido Frelimo. Os trabalhadores moçambicanos assumiram, isso porque antes não queriam assumir, antes contestavam, antes resistiam à ideia. Os trabalhadores moçambicanos assumiram que estruturar o partido significa melhorar e organizar nossa vida. Samora Machel, 1979, fecha aspas. Voltando ao texto, passemos a outra experiência africana.
Amílcar Cabral foi um revolucionário líder do processo anticolonial de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em seu livro Unidade e Luta, de 1976, no capítulo sobre seu partido, o PAIGC, Partido pela Independência de Guiné e Cabo Verde, diz que o partido é o meio principal que liga os outros meios a ele. Abre aspas para Amílcar Cabral. Para lutar contra o colonialismo, também é preciso meios. É preciso, em primeiro lugar, criar um instrumento para a luta. Esse instrumento é o nosso partido. Os camaradas podem dizer que partido é um instrumento base, um instrumento mãe. Se quisermos, o principal meio que cria outros meios ligados a ele. A raiz e o tronco que dá outros ramos para o desenvolvimento da nossa luta. E aí mais adiante, sobre a tarefa de edificar um partido e não um movimento, com característica de movimento, Cabral comenta o seguinte, abre aspas, movimento é uma coisa muito vaga. O nosso partido talvez seja hoje ainda um movimento, mas o nosso trabalho tem que ser transformá-lo em partido cada dia mais. E desde o começo, nós demos-lhe o nome de partido para que todos entendam que temos ideias bem claras sobre o caminho que estamos a seguir. Fecha aspas para Amílcar Cabral no texto em seu livro Unidade e Luta. Né? Esse texto está organizado também pela Traduagindo, num livro que eles lançaram sobre Amílcar Cabral. Vale a pena procurar. Em Burkina Faso, Thomas Sankara também teve que lidar com a formação de um partido como solução para a dispersão política. Em entrevista concedida à Rádio Havana em agosto de 1987, Sankara defende a construção de um partido de vanguarda para dirigir a revolução. Abre aspas para a entrevista, né? Vamos começar com a entrevistadora. A pergunta: você considera necessário criar um partido de vanguarda em Burkina Faso? Thomas Sankara responde: precisamos construir um partido de vanguarda. De fato, é necessário criar uma organização estruturada porque os sucessos registrados até agora permanecem frágeis se não tivermos meios de preservá-los e se não conseguimos educar as massas para conquistar novas vitórias. Nós não vemos mais a criação de um partido como algo inacessível ou distante. Estamos bastante perto de realizar esse objetivo. É evidente que ainda existem diversas concepções grupistas frente às quais devemos realizar uma séria ação de consulta, reagrupamento e unidade. A natureza do partido, seu desenho e construção certamente não serão os mesmos como se o tivéssemos criados antes de chegar ao poder. Muitas precauções devem ser tomadas para não cair no oportunismo de esquerda. Não podemos decepcionar as massas. Devemos, portanto, ser muito cautelosos, seletivos e exigentes. Fecha aspas para Thomas Sankara. Essa entrevista, esse trecho em especial, está disponível no livro organizado pelo Jones Manuel e pelo Gabriel Lande, Revolução Africana. Nas 3 experiências africanas mencionadas, assim como na experiência cubana, percebemos que as frentes foram temporárias, foram formadas enquanto tal devido a um contexto conjuntural determinado. Não por ser um instrumento adequado, mas por ser um instrumento possível para o momento histórico em questão. Para continuar cada revolução, os revolucionários optaram por mudar a forma do instrumento dirigente, coerente com a leitura de Marx, Engels e Lenin sobre a direção dos processos e sobre a indispensabilidade dos partidos. Cabe considerar que uma degeneração política certamente pode acontecer tanto na relação partido-massa quanto na relação partido-estado, como aconteceu de fato em algumas experiências socialistas. Optar pela forma partido não significa se blindar de todo e qualquer problema. A convivência humana e a gestão da coletividade sempre foram, no mínimo, complicadas na história da humanidade. Entretanto, a queda de governos e partido socialista explica-se muito mais pela pressão imperialista, conflitos locais e erros de direção propriamente política do que pela incapacidade da forma partido, uma vez que os partidos por si só, enquanto instrumento e enquanto forma, continuam sendo determinantes no cenário político de vários países do mundo, mesmo naqueles que foram restaurados pelo capitalismo. Em Multidões e Partido, George Dean faz um profundo diagnóstico sobre os limites e as novas perspectivas da forma partido nos marcos atuais. De novo, puxando aí a referência de George Dean, ela é muito boa nesse assunto, né? Na introdução da obra, a autora faz uma leitura sobre o quadro de fragmentação e pluralização das lutas políticas das últimas décadas, entendendo o Partido Comunista como um modo de associação apropriado para organizar novas demandas populares. Ao descrever suas vantagens, ainda que no plano formal, isso é bom deixar claro, é possível perceber o caráter tecnológico da forma partido frente aos desafios do nosso tempo.
Abre aspas para Jodhin. Os partidos costumam se ramificar articulando patamares locais, regionais, nacionais e por vezes internacionais. Evitando ao mesmo tempo ficar preso às particularidades locais e confinado às abstrações do global, o partido é uma forma organizacional que opera em diferentes escalas. Na verdade, seu sucesso eleitoral ou extraeleitoral depende dessa capacidade. Além disso, os partidos são portadores dos conhecimentos produzidos pela experiência política. Quer seja esse conhecimento mais local, quer seja ele mais amplo, os partidos reconhecem a amplitude e a profundidade do conhecimento que importa para a luta política e para o exercício do poder político. Na medida que dá corpo a um conhecimento que excede aquilo que qualquer pessoa individual pode saber, o partido assume uma posição em relação a tal conhecimento. Questões e pautas são acomodadas em uma plataforma, deixando assim de ser preferências contraditórias individuais para converterem-se em uma visão mais ampla em prol da qual o partido lutará. Aquilo que é muitas vezes desprezado como burocracia partidária, portanto, precisa ser revalorizado como uma capacidade institucional necessária para a luta política e para o exercício do poder político em uma arena complexa e desigual. Jodhin, 2022, página 38. Desde os primeiros teóricos científicos, é a partir dos dilemas e limites que se deram no terreno da prática que os comunistas entenderam que o apartidarismo é menos avançado do que o partidarismo. Em diferentes batalhas, os marxistas venceram seus oponentes defendendo essa linha no interior das organizações. Não foi à toa ou por vontade própria que Lenin dedicou parte de sua vida defendendo o partido forte e o centralismo democrático. Pelo contrário, Lenin apenas deu continuidade a Marx e Engels e aperfeiçoou com maestria seus princípios organizativos. O problema é que, com a intenção de fugir da parte chata, há quem prefira não reivindicar as contribuições de Lenin, acreditando que com Marx e Engels não precisará se preocupar em construir um partido, pois bastaria estar organizado coletivamente. A exposição acima busca ajudar quem tem dúvida sobre a necessidade de um partido para disputar e buscar dirigir o processo revolucionário. Notáveis marxistas no decorrer da história já defendiam a partidarização da classe e já lutavam pela unificação das lutas. Seria sinal de submissão à espontaneidade e ao democratismo vulgar rejeitar o partido enquanto forma mais avançada, seja diante da iminência da criação de um novo partido após o triunfo de uma frente ou movimento, como foram os exemplos africanos, seja diante da existência de partidos comunistas já atuantes, o revolucionarismo sem cunho partidário, segunda parte do texto. O revolucionarismo sem cunho partidário no Brasil contemporâneo entrou em cena nas lutas populares e no debate político depois das jornadas de junho de 2013. A composição geral de uma das manifestações em São Paulo foi analisada por uma pesquisa da Folha. A pesquisa nos ajuda a entender alguns pontos importantes. No ato registrado, havia 65 mil pessoas. A pesquisa revelou que 53% dos manifestantes eram jovens, a metade, né? Jovens com menos de 25 anos. 84% não tinham preferência partidária, 84%. E 71% estavam em seu primeiro protesto da vida. O apartidarismo era a marca da jornada. O movimento Passe Livre, o MPL, que assumia a organização dos primeiros atos, seguia oficialmente o princípio do apartidarismo, mas não antipartidarismo. Isso está escrito, por exemplo, na carta de apresentação do próprio movimento lá no site. A maneira como os atos se deram expressaram as capacidades organizativas da classe trabalhadora naquele começo de década. Nos primeiros atos, a convivência foi pacífica entre os próprios manifestantes, mas à medida que o movimento crescia e agregava mais pautas, atraía setores cada vez mais espontaneístas e fora do eixo de alcance das organizações e mídias de esquerda. No início das jornadas, a imprensa burguesa profissional condenava o caráter violento das manifestações, apoiava a polícia e criticava a baderna, mas logo mudou de posição. Ao notar que cabia ali naquelas jornadas uma dose de radicalização das críticas ao governo Dilma, essa imprensa passou a acompanhar os atos com discursos democratistas, fez parte da campanha com slogans como "Vem pra rua", "O gigante acordou", e setores cada vez mais reacionários apareceram nos atos. À medida que o movimento cresceu e abarcou setores reacionários, ocorreram conflitos entre os manifestantes partidarizados versus manifestantes sem partidos em diferentes cidades.
O MPL, Movimento Passe Livre, e não Movimento Brasil Livre, MBL de direita, o MPL divulgou notas condenando as pautas reacionárias que surgiam nos atos que convocavam. A nota não foi capaz de deter o crescimento da direita, certamente, até que foram surgindo manifestantes diretamente contra o PT, contra os partidos comunistas, contra o aborto e pela redução da maioridade penal. Passou a ser cada vez mais comum gestos de hostilizações às esquerdas partidárias que construíram os atos. No calor de junho de 2013, um texto publicado no site do PCB, Apartidarismo e Antipartidarismo, identificou 3 grupos que reproduziam os coros antipartidários. Pessoas que recentemente aderiam a discussões políticas de forma independente, que era a maioria, pessoas que performavam uma estética de anonimato, na época usavam a máscara inspirada no filme V de Vingança, blocados com alguns anarquistas, além de uma pequena parcela da extrema-direita nacional. A desilusão com relação aos partidos nos marcos contemporâneos, por um lado, se deu pelo fato de termos vivido um período de apassivamento das lutas populares, por outro lado, por termos acompanhado durante anos uma forte campanha conspirativa contra o PT e seus aliados de esquerda. Quando o Bloco Democrático Popular esteve no poder federal e liderou parte das entidades representativas dos trabalhadores e dos estudantes, em busca de sustentação e governabilidade, optou sistematicamente pela redução de suas bandeiras, as negociações de gabinete, ao carreirismo político e à conciliação de classe. A geração que viveu as lutas operárias dos anos 70 e 80, na altura do ano de 2013, já não era mais tão jovem. Os que nasceram nos anos 90 não viram de perto grandes mobilizações operárias lideradas por partidos e sindicatos, pelo menos na infância e na adolescência, nem a influência direta do bloco soviético na cultura e na política mundial. Isso deixou marcas na atual geração de jovens com senso crítico, principalmente nas periferias. Junho de 2013 é um bom exemplo contemporâneo para refletirmos sobre o quanto precisávamos naquele momento de um instrumento que literalmente organizasse e centralizasse as lutas nos termos do marxismo. Os partidos comunistas naquele ano eram pequenos e inexpressivos, os partidos da ordem estavam desmoralizados. Trabalhadores frequentavam os atos, mas não se sentiam representados por nenhum programa unitário, nenhuma organização que visasse a tomada do poder político. Aos olhos da grande burguesia, seu inimigo, que era o povo, estava disperso, sem sigla, sem sindicato, sem liderança, apenas com sua vontade de luta e suas pautas dispersas. O palco, que era a rua, passou a ser tão livre quanto prega o conceito liberal de liberdade, atraindo, no final, inclusive setores fascistas. Hoje temos a devida distância histórica para concluir que o antipartidarismo e o apartidarismo, em todas as suas formas de manifestação, há de ser superado antes que uma nova onda de protestos aconteça e seja novamente cooptada. Antes que uma nova jornada esteja na ordem do dia, sem que estejamos preparados. Aprendemos que, quando tais princípios, o apartidarismo e o antipartidarismo, norteiam um movimento ou uma frente, tanto esse pode se disseminar em massa e nos provocar esperança, como pode também tomar uma forma de democratismo sem cunho partidário, cujo limite já vimos qual é: quebrar agências bancárias sem impactar os bancos, subir no prédio do Congresso, igual 2013 lá, sem impactar o poder legislativo, provocar o recuo temporário da burguesia, mas não travar uma luta contínua, gritar não é só pelos 20 centavos, mas não ter um programa nacionalizante para propor, e etc. No plano da propaganda revolucionária, portanto, quaisquer estímulos à não partidarização da classe trabalhadora pode ser mais despolitizante ainda frente ao nosso momento histórico. Mesmo depois das jornadas, o apartidarismo se manteve presente no debate político, nas manifestações culturais, alguns círculos do movimento hip-hop, por exemplo, e nas periferias. Muitos dos que se aproximaram da luta popular na última década desenvolveram certo receio em entrar nos partidos por terem sido contaminados por essa desilusão das décadas passadas. Ainda é comum ver personalidades políticas e até mesmo coletivos estimulando o apartidarismo nos novos simpatizantes. É o caso de um estudante e palestrante conhecido no círculo de esquerda e na juventude. Não irei me referir a ele utilizando seu nome verdadeiro para evitar maiores perseguições, pois nos últimos meses a justiça burguesa e seus defensores fascistas têm tentado prejudicá-lo pessoalmente. O objetivo do meu texto é apenas contrapô-lo, política e respeitosamente. O chamaremos de palestrante. No YouTube, quando critica as mazelas do capitalismo e explica a política em termos básicos aos trabalhadores e estudantes, o palestrante cumpre um papel admirável.
mas em sua rede social mais frequente, o Instagram, diferentes vezes revelou seu lado estimulador do apartidarismo. Respondendo à pergunta de um seguidor, publicou que a Revolução Brasileira não será dirigida exclusivamente por um partido de vanguarda. Até aí eu concordo em parte. Esse ponto em particular renderia um longo debate, e eu vou abrir um parêntese aqui no texto, vou falar sem um roteiro, que eu concordo com Valério Acari num texto, tem aqui o nome, A História Deu Razão a Rosa Luxemburgo ou a Lenin. É verdade que as crises revolucionárias de fevereiro, fazendo analogia ao momento da Revolução Russa, não exigiram, como condição insubstituível de vitória, a presença de um sujeito político. Por outro lado, todavia, as revoluções político-sociais como Outubro, fazendo outra analogia à Revolução Russa, ao momento de Outubro, o amadurecimento do Partido Bolchevique e tal, parecem exigir, como uma alavanca imprescindível da vitória, fatores de subjetividades mais complexos. Sem uma direção política, sem um sujeito coletivo forjado em décadas de aprendizado e de experiência, nas mais difíceis condições da luta de classe e que tenha conquistado a autoridade e confiança da vanguarda ampla para o programa socialista, as revoluções político-sociais estariam fadadas à derrota. Nesse sentido, a história deu razão a Lenin. De qualquer forma, mesmo as revoluções estritamente políticas mais recentes, em sociedades urbanizadas e politicamente mais complexas, vêm se tornando mais complicadas e colocando a necessidade de um sujeito político de forma mais aguda. E aí um pouco antes aqui, que eu não li, ele diz que as revoluções políticas de fevereiro, essas que não têm um sujeito político dirigente pronto, deram razões a Rosa Luxemburgo. E é por acreditar na possibilidade de um fevereiro que eu concordo só em parte com o palestrante. No entanto, eu já construo um partido, o PCB, justamente porque eu acredito que os outubros sempre vêm. Então, assim, esse debate sobre o papel do partido de vanguarda no primeiro momento, ou um pouco depois e tudo mais, esse debate ele foi travado, né, por respeitosos líderes revolucionários, e acho que vale a pena explorar. E até aí, eu até concordo. Mas não para por aí. Não para por aí. Vamos continuar. Ao mesmo tempo que se coloca como marxista, o palestrante acredita que um comunista não deve priorizar a adesão a um partido, mas sim a uma organização política, sobretudo. Então, assim, além de não acreditar no papel do partido de vanguarda como dirigente principal e tal, ele aconselha novos militantes a não procurarem, portanto, esses partidos de vanguarda e nem partidos que aspirem a dirigentes, mas uma organização política, mais genericamente falando mesmo, podendo ou não ser um partido, como ele cita aqui, né? O seguidor perguntou: você acha que para ser comunista precisa estar necessariamente dentro do partido? Aí ele foi lá e respondeu: não, eu mesmo não estou e nem pretendo. Isso daí também eu vou comentar, sobre ele não pretender, né? É importante que esteja dentro de alguma organização política, que pode ou não ser um partido. Eu, por exemplo, estou no movimento social, aí ele cita o movimento social lá e tal. E eu, Janderson, responderia diferente essa pergunta. Se o seguidor me perguntasse, essa é a pergunta que eu fiz no começo do texto também, eu vou responder ela de diferentes maneiras em diferentes momentos do texto, mas agora eu responderia da seguinte maneira, se ela fosse feita dessa maneira, como o seguidor dele fez para ele. Sim, se você se considera marxista, prioritariamente precisa estar num partido político, num partido comunista, né? Mas enquanto não decide, não deixe de participar de atividades diversas, não se pressione e estude com calma os partidos comunistas nacionais. Eu responderia assim, porque a pessoa que pergunta da maneira como foi transcrita acima, provavelmente já se considera no dever de agir. Ela só precisa saber como e por onde. Se ela perguntou sobre a necessidade ou não de um partido, é porque ela sabe já que deve se organizar em termos genéricos. E dizer que o partido não é o instrumento central no atual grau de acirramento da luta de classe oferece a possibilidade a quem se aproxima da política de se afastar do partido, correndo o risco de perdê-la para o democratismo, para o horizontalismo, para o obreirismo, para o antidirigismo. Meu receio é que no lugar de um quadro político profissional, nos termos de Lenin, né, um revolucionário, uma revolucionária profissional, esse novo militante se torne um mero tarefeiro de organizações isoladas, de organizações aspiradas à seita, por exemplo. Isso também é um risco, né?
Meu receio é que ele se conforme com um nível organizativo menos avançado do que deveria nesse período histórico. É como se já não tivéssemos experimentado o gosto do apartidarismo nas ruas, né? Esse tipo de conclusão, acredito eu. E para contrariar supostas definições estatistas e burocráticas sobre ser comunista, e também numa caixa de pergunta lá do Instagram, o palestrante respondeu aos seus seguidores em tom de conselho, dizendo que para ser comunista não é um critério obrigatório estar num partido. Diz que ser comunista, abre aspas, é espalhar as ideias comunistas pelo máximo de lugares possível, fecha aspas. E que, abre aspas, o comunista é aquele que se arma da ciência e com ela age para transformar a realidade. Aí um comentário meu, fecha aspas, né? Marx defendeu a indispensabilidade dos partidos exaustivamente. O palestrante defendeu a não obrigatoriedade. E agir cientificamente para transformar a realidade, de acordo com o marxismo, ao meu ver, né, seria justamente se armar com os acúmulos do marxismo, dos avanços do marxismo. Armar-se não só dos acúmulos teóricos e filosóficos, mas na mesma medida dos princípios organizativos fundamentais. No texto As Tarefas Urgentes do Nosso Movimento, em 1900, Lenin já respondia àqueles que não eram específicos quanto ao tipo ideal de organização para a classe trabalhadora. Abre aspas para Lenin, veja o quanto ele é categórico. Organizai-vos, repete aos operários nos mais diversos tons o jornal Pensamento Operário. Era o jornal que o Lenin se opunha na época, né? E com ele todos os partidários da corrente economicista. Como é natural, solidarizamos-nos inteiramente com esse apelo, mas acrescentando, organizai-vos não só em sociedades de ajuda mútua, em caixa de resistência e em círculos operários, mas também num partido político, para a luta decidida contra o governo autocrático e contra toda a sociedade capitalista. Sem essa organização, o proletariado não é capaz de se elevar ao nível de uma luta consciência de classe. Sem essa organização, o movimento operário está condenado à impotência. Exclusivamente com as caixas de resistência, os círculos operários e a sociedade de ajuda mútua, a classe operária não conseguirá jamais cumprir a grande missão histórica que lhe está reservada: emancipar-se a si mesma e emancipar todo o povo russo da sua escravidão política e econômica. Nenhuma classe conseguiu instaurar o seu domínio na história sem criar os seus próprios chefes políticos, os seus representantes de vanguarda capazes de organizar e dirigir o movimento. Fecha aspas para Lenin, 1900. Continuando aqui, Janderson. Toda a citação acima, assim como as outras citações marxistas que apontam para a indispensabilidade dos partidos, já são bastante para responder às colocações sobre organização. Passemos então a um outro ponto. A composição socio-racial dos partidos. Isso também é um longo assunto. Continuaremos analisando o posicionamento do palestrante. Vamos lá. Em outra postagem, no outro dia, né, diante de uma pergunta muito parecida, os seguidores dele perguntam muito isso, acredito que sejam muito jovens, curiosos de fato, genuínos, né? Sobre ser necessário ou não um partido de vanguarda, ele respondeu o seguinte, negativamente, né? Quando eu olho para os ditos partidos de vanguarda, repletos de universitários brancos de classe alta da Santa Cecília, né? Já tá errado isso daí. Mas vamos continuar. Só consigo achar engraçado que essas pessoas pensem que um moleque favelado, motoboy do iFood, morador da cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, né, periferia, vai parar para obedecer um panguão desse, que não sabe nem pegar a linha 11 Coral para chegar em Guaianazes, ou a mina preta que mora em Parelheiros e passa dificuldade tal. Ele respondeu assim o seguidor que tinha perguntado sobre a necessidade ou não de um partido de vanguarda, e ele estava respondendo negativamente com esse argumento. E sobre a Santa Cecília, francamente, ela não é um bairro de classe alta, definitivamente. Não concordo com essa visão, continuando eu aqui, né? Sobre ele achar engraçado que o moleque da cidade de Tiradentes não vai acreditar num panguão de classe média, Santa Cecília. Eu discordo desse tipo de visão. Na zona leste de São Paulo, as ideias socialistas não chegaram ontem. Ou seja, existem células socialistas há muito tempo lá. E eu só não posso ser mais específico e falar nomes de locais, por exemplo, por questões de organização e privacidade partidária. Entre os militantes de quebrada e de vanguarda que eu conheço na Zona Leste, existe entregador, desempregado, artista independente, entre outros setores precarizados. Além da atuação por outras frentes, esses trabalhadores precarizados costumam fazer panfletagens em seus bairros, nas suas quebradas,
convidando a população a conhecer seus partidos de vanguarda. E eu garanto ao palestrante que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e que eles não obedecem ninguém em particular. Eu discordo desse termo obedecer. Não é nesses termos que se trata um partido leninista de vanguarda, né? Os militantes de base estão submetidos a regras congressuais. A direção está submetida a regras congressuais. Regras congressuais que são construídas de baixo para cima, são construídas pelas bases, né? Debatidas pelas bases, votadas pelas bases, elaboradas pelas bases. Então é uma visão equivocada e vulgar ficar com esse negócio de um manda no outro, um dirige o outro, assim, tá ligado? Como se fosse simples assim. Não é bem assim. Não é legal ficar reforçando esse tipo de preconceito com os partidos leninistas. Diferente disso, né? Diferente de obedecer aos outros, eles se submetem a rígidas regras coletivas, regras que podem ser construídas por eles mesmos através de congressos e afins. São periféricos que constroem o instrumento guia da revolução. Então a minha pergunta é: quem é o motoboy do exemplo do palestrante? Sendo que motoboy por si só, precarizado por si só, a gente já tem nas organizações. E falando do meu partido, o PCB, que aí eu falo com mais propriedade que eu conheço, né? Mesmo diante de diversas dificuldades organizativas que existem, né, e ainda são expressivas, nota-se que motoboy da cidade de Tiradentes por si só, precarizado da cidade de Tiradentes por si só, já é uma realidade. Bom, o palestrante recebe aulas na USP, de vários universitários de classe média, gosta de Che Guevara, universitários, os professores, né? Gosta de Che Guevara, divulga Engels, mas no momento oportuno coloca como panguão o simples universitário que adere a um partido de vanguarda. Quando ele aprende o conteúdo desses universitários médios, é como se ele estivesse se emancipando, tá indo estudar, tá de boa, ele não lembra, né, que tipo, ele tá indo aprender com a classe média, com os universitários. Mas quando outros periféricos acreditam em outros universitários, segundo a lógica do palestrante, né, pelo que eu entendi, é como se esse periférico estivesse caindo nas ideias de um panguão. Eu acho que isso não me parece nada científico. Em torno disso tudo, existe uma premissa correta. Vamos lá. Tem uma premissa correta que talvez seja por isso que o palestrante tenha certo respaldo, tenha certa... as pessoas concordam com ele muitas vezes nesse ponto. E eu sei por quê. Porque tem premissas no fundo que são corretas. Veja quais são as premissas corretas. No movimento comunista partidarizado, há menos pretos e periféricos do que deveria, e isso se reflete na limitada produção política e intelectual que a gente tem no movimento comunista. É óbvio, a gente sabe disso, né? Mas eu discordo quando ele diz que um comunista não deve priorizar os partidos hoje atuantes e, em seguida, estigmatiza os mesmos partidos. Pelo contrário, eu acredito que todo esse quadro de dificuldades temporárias deveria ser um estimulante para os trabalhadores pobres se lançarem cada vez mais aos partidos e eles próprios corrigirem suas linhas tortas. Em outra publicação também pelo Instagram, com a intenção de medir utilidades e justificar sua apatia diante dos partidos comunistas, né, de vanguarda especialmente, o palestrante comparou individualmente o potencial revolucionário de um pedreiro sem partido que espalha ideias revolucionárias versus um típico militante de classe média do movimento estudantil. O palestrante acredita que o primeiro personagem, o pedreiro sem partido, revolucionário, perfeito, talvez na cabeça dele e tal, acredita que ele contribui muito mais do que o estudante militante ali de DCE, de CA e tal. Mas bom, vamos lá. Ele precisou criar uma situação hipotética onde o pedreiro seria necessariamente um não estudante e o estudante seria necessariamente um distante do povo, implicitamente reduzindo, né, o palestrante a importância da luta estudantil e superestimando o autonomismo do pedreiro, né? Tudo isso só para justificar seu marxismo pela metade. O palestrante criou um cenário que estimula a pessoa a pensar que não existem pedreiros nos partidos e que militantes de DCE e CA são necessariamente ruins e playboys. Não acho justo comparar o melhor pedreiro propagandista com o pior estudante médio partidarizado. Assim fica fácil. Ora, por que não compara o potencial de um revolucionário comunista periférico partidarizado versus um pedreiro sem partido? Por que tem que ser do melhor propagandista pedreiro sem partido do pior estudante de CA e tal? Por que o exemplo tem que ser assim?
Porra, o palestrante sabe que os partidos comunistas têm formado quadros nas periferias. Ele sabe, porque eu vi ele respondendo essa pergunta para outro seguidor outro dia. Embora em ritmo lento, mas ele sabe, tá ligado? Ele sabe que ontem quase não haviam quadros periféricos. Hoje há alguns. E amanhã haverá bem mais. Ele sabe disso, tá ligado? Mas na hora de alfinetar a tal playboyzada, ele trata os partidos como se a vida fosse o eterno ontem. Esse tipo de comparação da maneira como costuma ser feita provoca o novo militante a se desencantar de qualquer tipo de admiração que ele possa ter tido. Esse tipo de comparação da maneira como costuma ser feita provoca o militante a se desencantar com qualquer tipo de admiração que ele possa ter criado pelos partidos, sem que dê tempo de ao menos conhecê-lo com profundidade necessária, tá ligado? Essas comparações recuam o nível do debate. Ao invés da gente debater a tática e a estratégia adequada para a Revolução Brasileira, a gente perde tempo tentando provar a seguinte obviedade: nem todo partidarizado é playboy. Tá ligado? Então, tipo assim, eu tô querendo dizer que esse tipo de comparação polui o debate organizativo. Porque no lugar da gente debater concretamente questões organizativas sérias, a gente fica tentando provar pros apartidaristas, pros anti-classe média, que, porra, mano, nós aqui, ó, olha nós aqui periférico no partido fazendo vários bagulho, por que nunca fala de nós? No lugar da gente debater tática e estratégia mesmo, a gente fica tendo que responder esse tipo de coisa pra eles. Olha só, a gente tá atuando na base sim, para de repetir factoide, cara. Tira 2013, 2014 e as capacidades organizativas que a gente tinha naquela época da sua cabeça. O mundo mudou, o mundo girou, tá ligado? Ainda há problemas, mas não são os mesmos na mesma intensidade, tá ligado? A gente já sabe disso, agora tá enjoativo esse discurso. Eles, os militantes periféricos, militam com mais dificuldade, moram mal nas cidades, dormem mal, trabalham bastante, mas militam com comprometimento, mano. Muitas vezes com mais comprometimento do que os setores médios dos partidos. Por isso que é injusto que esses quadros sejam lembrados só nas ressalvas, tá ligado? Nunca seja lembrado na hora do primeiro exemplo ali, quando você vai falar dos partidos de vanguarda. Se todos os trabalhadores envolvidos nos primeiros encontros da Liga e da Primeira Internacional lá tivessem essa mesma postura de revolucionarista anticlasse média, o movimento proletário mundial mal teria começado, velho, devido a um preconceito mesquinho, tá ligado? O quadro de militantes de um partido ou de uma corrente comunista pode ser tão dinâmico quanto a luta de classe. Pode ser fluido. Pode mudar com a polêmica pública, com a difusão de um jornal, com o aprofundamento dos trabalhos, com a mudança radical na conjuntura, com a reorganização interna, com o trabalho de base. Num país politicamente dinâmico como o Brasil, eu pensaria duas vezes antes de desacreditar dos partidos marxistas-leninistas, tá ligado? Dado esse quadro fluido, que tudo muda rápido, né? Eu teria um pouco de receio de ficar falando assim dos partidos leninistas, porque, ó, num piscar de olhos tudo pode mudar, parça. Nós periféricos de partidos comunistas não construímos esses partidos porque somos masoquistas ou algum tipo de massa de manobra, como pode parecer. Nós construímos porque entendemos que a tarefa central, a tarefa de classe, deve estar acima do nosso ranço com partido A, B ou C. Tarefa é tarefa. Construímos partido porque compreendemos que os momentos de dispersão não são eternos, mas uma situação histórica provavelmente passageira. É ingenuidade acreditar que nós negros periféricos exercemos, via de regra, um papel passivo no interior das organizações, como cota do partido, como você me chamou uma vez, palestrante, que eu lembro muito bem. Bom, para além de uma ofensa, esse tipo de coisa, né? É ingenuidade acreditar que nós somos cota, que nós somos massa de manobra, tá ligado? É lógico que a gente tem um papel ativo. Na medida que a gente vai chegando, a gente vai tendo esse papel. Se a gente chegou, vamos considerar esse papel, tá ligado? Vamos considerar que vários dos problemas que ainda resistem nessas organizações estão morrendo e vão morrer. Vamos confiar nos comunistas de quebrada que a gente tem forjado, partidaristas. Vamos parar com esse bagulho aí de playboyzada aí. Vamos encarar os bagulhos, vamos encarar o debate. Vamos responder concretamente o que a playboyzada propõe e você discorda. Coloca lá o ponto. E não a crítica porque eles são playboys e tal, eles são brancos e tal. Vamos debater os pontos, não só falando pro palestrante, pô. Isso em especial, esse meu último parágrafo que eu falei aqui, eu tô dirigindo a todos os apartidaristas anti-classe média possíveis que estão me assistindo ou que vão ler esse meu texto. O próprio Marx, seus antecessores utópicos e tantos outros comunistas eram intelectuais de classe média.
O Engels, né, para não falar de média, vamos falar de alta então, o Engels era o filho rebelde de um industrial rico, como a gente sabe, né? Mas quanto à sua praxis revolucionária, todos eles trabalharam não pela supremacia branca ou pela conservação da burguesia, mas sim pela revolução proletária. Por isso, no mundo todo, suas ideias influenciam revoltas e governos populares. No tempo de Marx e Engels, para não citar os egípcios e gregos antigos, enquanto alguns escreviam sobre o presente e o futuro, os trabalhadores trabalhavam, na maioria das vezes manualmente por mais de 14 horas por dia. Enquanto jornalistas, estudantes, advogados, industriais, políticos, filósofos produziam ciência, os trabalhadores mal tinham tempo para ler sequer um panfleto. Isso é triste, mas não é algo novo na humanidade. Nem por isso deixamos de colher as contribuições desses mesmos intelectuais que escreviam enquanto os outros estavam se fudendo. A gente não deixa de colher o que eles disseram para aplicar na nossa vida, na nossa experiência, no nosso conhecimento, no nosso TCC, tá ligado? Outro ponto importante, existe um exagero, tá? Quando se trata de apontar essa falta de diversidade socio-racial. Nos últimos 10 anos foi visível o crescimento dos partidos comunistas. Foi mais lento do que deveria, mas promoveu um leve enraizamento. Provavelmente isso não vai parar por aqui. É certo que nós comunistas ainda temos muito trabalho pela frente no que diz respeito à disciplina organizativa, propaganda, diversidade socio-racial, de gênero. Enraizar-se nos bairros populares, nas grandes empresas e no campo, há cerca de 20 anos, mano. É a meta de todas as organizações comunistas do Brasil, a fim de corrigirem sua baixa relevância nas periferias, no movimento sindical, no campo. A histórica fala do Mano Brown, no comício do Haddad e da Manuela Dávila, PT e PCdoB, apelando para que voltássemos à base para aprender, não foi dirigida a um partido em específico. A mensagem foi dirigida para o conjunto da esquerda, dos partidos de esquerda, as organizações de esquerda. Naquele momento não éramos só nós, os comunistas, que estávamos pendentes com esse enraizamento. Era toda a esquerda. Hoje no Brasil, consideradas as particularidades nacionais e alguns avanços nos direitos trabalhistas, vivemos esse mesmo dilema das lutas de classe. A literatura, os meios de produção intelectual, os debates filosóficos ainda são mais comuns nas faculdades de ciências humanas. As universidades, especialmente as da rede pública, são predominantemente brancas e de classe média, desde sempre. E indo de encontro com essa dimensão do problema, tá ligado? A dificuldade de acessar a literatura, os debates, a política propriamente dita. Eu sei que a política está espalhada no nosso cotidiano em vários momentos, mas a política em cheio, propriamente dita, diretamente falando, ela está restrita aí a grupos seletos, né? E de encontro com essa dimensão do problema, tem outro problema que contribuiu para essa baixa proletarização das fileiras dos comunistas, que foi a dura repressão sofrida durante o período da ditadura empresarial militar aqui no Brasil. Essa ditadura ela não só prendeu, matou e torturou. Ela prendeu, matou e torturou principalmente lideranças-chave do movimento, que tinham ali inserções e conexões, contatos sindicais populares, que eram enraizadas nos bairros, que eram oriundas dos bairros, tá ligado? Bom, existem diferentes tipos de apartidários. Anarquistas, comunistas em formação, os dois mais compreensíveis, né? Cada um por um motivo. Comunistas perdidos, comunistas dispersos, comunistas com medo do stalinismo. Revisionistas, garveístas, anarcocomunistas, anarcossindicalistas. Sobretudo autonomistas. Por estarem dispersos entre si, os motivos que os levam a desacreditar dos partidos comunistas são diferentes um do outro. Quando não se colocam abertamente contra os partidos no geral, estimulam o apartidarismo implicitamente, mesmo não querendo, fazendo generalizações ruins, como, por exemplo, o uso da noção esquerda institucional no lugar da noção correta de esquerda reformista. Porque assim eles colocam no mesmo balaio, na mesma panela, os leninistas com os reformistas, né? É só falar esquerda institucional, porque, enfim, os leninistas disputam a institucionalidade, mas com mais critério, com mais cálculo, né? Analisando dialeticamente a conjuntura. Os autonomistas, suas vulgarizações e análises imprecisas, quando conseguem convencer alguém, afastam os lutadores sociais, não do reformismo como eles acham que é, mas dos partidos leninistas. Eles estão criando a pouco uma série de apartidários, tá ligado? Porque se por um lado, em contato com o marxismo-leninismo, um novo comunista costuma superar esses preconceitos antipartidários, sem perder seu ódio de classe, por outro lado, em contato com o autonomismo, ele encontra um ambiente favorável ao revolucionarismo sem cunho partidário, ao radicalismo, né? Uma organização chamada FOB, identificada com o federalismo, é o exemplo de plataforma estimuladora de apartidarismo.
Em seu estatuto, proíbe a filiação de membros de partidos que participam de eleições, preste atenção, artigo 96, mas eles permitem no artigo 93, 3 artigos antes, a filiação de pessoas independentemente de suas convicções políticas, religiosas e filosóficas. Pode entrar qualquer pessoa, terraplanista, fundamentalista religioso, gente que acredita que os extraterrestres estão em torno de nós. Se você obedecer às regras da FOB, você pode ficar dentro, segundo os estatutos. Mas se você fizer parte, por exemplo, do PCB e da UP, do PSTU, de um dos três, você já não pode, porque esses partidos disputam a eleição. Então, enfim, você já vê com qual tipo de revolucionários eles querem dialogar, né? Qual partido revolucionário no Brasil não disputa eleição? Beleza, você pode até citar umas seitas trotskistas e maoístas que tem espalhadinhas por aí, minúsculas e que não ampliam seu trabalho. Mas isso não convence a gente, né? Quero saber de organização com corpo burocrático, organização com estrutura, com vida política cotidiana, né? Seria mais coerente a FOB se render de vez ao antipartidarismo e proibir todos os partidários, já que os únicos que poderiam se filiar são tão restritos assim. O risco de cair no radicalismo esquerdista através dessa tendência é tão real que durante a eleição mais importante da história recente, entre Lula e Bolsonaro, a FOB defendeu o boicote eleitoral como instrumento de luta, para derrotar o fascismo. Se abstiveram diante da escolha simples entre um governo de conciliação petista versus um governo liberal fascista. Tem diferenças entre o petismo e o liberal fascismo, pelo amor de Deus, tá ligado? Como se o grau de eles igualam, né? Praticamente igualam, né? Como se o grau de perseguição política, de anticomunismo, de negacionismo científico fosse o mesmo entre os dois blocos. Como se as possibilidades de conquistas políticas para os comunistas fossem as mesmas, com Bolsonaro ou com Lula no poder. Partidos revolucionários leninistas também boicotam as eleições burguesas, mas apenas quando submetidas ao cálculo da correlação de forças. Contra o esquerdismo abstencionista nas eleições, Lenin disse em 1920, abre aspas para Lenin, na combinação das formas de luta legais e ilegais, parlamentares e extraparlamentares, é às vezes conveniente e até obrigatório saber renunciar às formas parlamentares. Mas transportar cegamente por simples imitação, sem espírito crítico, essa experiência a outras condições, a outra situação, é o maior dos erros, né? E é o que faz aqui, por exemplo, a FOB. Todas as eleições eles puxam voto nulo, tá ligado? Ou seja, eles não fazem uma leitura dialética da realidade para cada situação. Eles só gostam do voto nulo mesmo. Não gostam das eleições. E é isso, fé. Diferente dos leninistas, na sede de parecer mais radical do que a gente, leninista, os autonomistas no Brasil boicotam as eleições burguesas em todas as suas edições. Nos últimos 20 anos, os partidos leninistas defenderam diferentes agendas de luta, criaram programas eleitorais, chapas sindicais, conferências, congressos, amadureceram recursos materiais, se inseriram em ocupações urbanas, se inseriram em comitês de bairro, aumentaram a influência entre os artistas, cresceram nas mídias digitais, nas universidades públicas, dentre outros feitos, os comunistas, os leninistas, né? Fez menos do que precisávamos, pelo amor de Deus, não estamos no Jardim do Éden. Mas rendeu o acúmulo teórico e prático que na última década os autonomistas só puderam ter em menor escala, devido a essa questão do formato, da estrutura, né? Futuramente, essa mesma praxis que a gente viveu, que a gente construiu até aqui, será a referência base para novos programas, novas leituras de conjuntura, novas denúncias políticas e novos materiais teóricos para novos militantes. Tá ligado? Então vamos para as considerações finais, onde eu não tô mais com a touquinha, tô de Black Power, né? Só para vocês saberem, fez um frio aqui, eu tive que tomar um banho, tudo mais, mas vesti a mesma blusa só para não ficar tão diferente. Considerações finais. Devemos incentivar sim o novo militante da causa dos trabalhadores a construir um partido, para através dele atuar nos diferentes movimentos, coletivos, frentes, entidades, associações e afins. Caso esse militante não se sinta preparado, ele não precisa se sentir pressionado. Basta continuar atuando nas atividades que julgarem necessárias, mas jamais negar ou renunciar completamente à necessidade de militar em um partido revolucionário. A história do socialismo nos demonstra o limite da negação aos partidos. Se as fileiras dos partidos comunistas hoje também não retratam exatamente a diversidade socio-racial da classe trabalhadora, se as lutas de massa acontecem a todo vapor, fora do controle da direção
de um partido comunista, isso não deve ser motivo para a gente considerar superada a forma partido. Pelo contrário, eu vejo que isso deve ser apenas um estimulante para os trabalhadores se lançarem à intensa partidarização. A malícia, a fissura de um comunista periférico, ao meu ver, assim como de qualquer trabalhador de luta, tem que ser justamente consertar as linhas tortas dos partidos revolucionários. Tá ligado? Essa é a malícia. E isso é ser foda. Tá ligado? Não devemos nos comportar como os de baixo contra a esquerda e a direita, mas sim como os de esquerda que vieram de baixo, parça. A forma partido continua atual e necessária. Entendo que a tarefa de todos os trabalhadores de luta é aderir a um partido comunista, enriquecê-lo e fortalecê-lo. Numa situação revolucionária no decorrer das disputas operárias mais intensas, os trabalhadores mais profissionalizados e mais maduros disputarão a liderança da revolução. O tempo das causas justas, do performismo revolucionário, das boas intenções, será uma mera página virada. A Comuna de Paris e a greve geral brasileira de 1917 são saudosas, mas deixaram suas lições organizativas com relação a isso. A gente tem que aprender. A contra-revolução burguesa direta, assim como o oportunismo de esquerda, o conspiracionismo ali, é sempre muito forte nos processos revolucionários. E para evitar esses desastres, no momento oportuno, o proletariado brasileiro tem que estar armado com seu instrumento forte para golpear o inimigo com firmeza, da forma menos dispersa possível. Deixo minha humilde sugestão: construa o PCB e os seus coletivos. E não se esqueça, me ajuda no Apoia-se, apoia.se/camarada Janderson, com um apoio financeiro mensal, né? Ou no Pix, qualquer valor, a qualquer momento aí. Meu Pix é camaradajan@yahoo.com. Me escute no Spotify e nas demais lojas de música, que isso também ajuda muito a desenvolver a minha carreira e, enfim, a remunerar meu trabalho. Fechou? Tamo junto, família.